Quando fala em tripes, né, tripes a gente vem apanhando em relação a essa praga nas últimas safras, né, ela mostrou todo o seu potencial de dano, devastador, né, e aí a gente precisa também compreender um pouco o inseto. Hoje nós temos 3 espécies que predominam em soja, né, o que nós falamos, os nomes feios aí, né, que são caliotripes, né, Franquinella chutes, Franquinella ocidentais. Então, quando nós falamos em Franquinella, são mais difíceis de matar. Caliotripes faseoli mais fácil, tá? Aqui também o primeiro ponto, dentro da nossa linha de trabalhos, né, nós não estamos falando aqui que eu preciso de produtos específicos para os franquinelas em detrimento da caliotripes, né? Você criou esse ruído, né, no campo, mas para nós isso não é verídico. O que acontece é a mesma coisa que nós acabamos de falar para percevejo, né? Você aplica, mata os marrom, pode sobrar barriga verde. Por quê? Porque naturalmente aquela espécie é menos sensível aos inseticidas. Mesma coisa aqui quando eu falo em franquinelas e caliotripes. Você aplica, normalmente você zera a população de caliotripes, sobra franquinela, né? Então aí você acaba tendo produtos que performam muito bem para caliotripes, precisam um suporte, um apoio, né? Uma associação para controlar franquinelas. Temos produtos que navegam numa efetividade para qualquer das 3 espécies. Tá? Então, primeiro ponto de espécie. Segundo ponto, ciclo biológico. Lá o percevejo, a gente elencou alguns ciclos, mas não falou o tempo total. Quando nós falamos em percevejo, o ciclo de ovo adulto em torno de 1 mês, 30 dias. Né? Claro que sair do ovinho chega adulto. O adulto dura mais 100 e poucos dias, tá? Só para não ficar ruído na informação. Quando nós falamos em tripes, eu tenho um ciclo de ovo a adulto em torno de 10 a 12 dias. Isso é 1/3 do tempo. Aí começa a justificar o entendimento por que a população cresce rapidamente. E uma das fases do tripes, né, que nós chamamos de ninfa, de pupa, né, depois da ninfa, ocorre no solo. Então, por que os solos mais secos ou veranicos favorecem essa praga? Essa é uma das principais características. Inclusive, Felipe, a gente tem trabalho e monitoramento o ano todo aqui de tripes. O que faz os picos descerem da população de tripes é chuva. Até a gente brinca que o melhor inseticida para tripes é chuva, né? Então, o entendimento por que a praga pode evoluir rapidamente, ela tem um ciclo curto. Né? Em cima disso, a gente faz as tomadas de decisões de manejo. Hoje nós não temos um nível totalmente claro, de quantos tripes, eu devo tomar uma medida de controle, né? Ou qual o NC, o nível de controle. Mas o que a gente vem conduzindo de trabalhos, né, entendendo que eu preciso ser um pouco mais proativo, trabalhar com níveis menores. Esses níveis menores, nós estamos falando aí de 5, 10 tripes por folíolo, eu deveria trabalhar já com aplicações. Porque uma vez quando eu entro na lavoura, né, e roupas claras como a minha, que um azul ou um branco, né, que preteia de tripes, aí você já teve praticamente a cultura bastante afetada, né, e prejudicada pela ocorrência aí dessa praga. Né? Então, esse é um ponto, tentar aplicar mais cedo. E quando nós temos veranicos, como estamos passando nesse momento, Felipe, e tripes ser o principal detrator da produtividade em alguns cenários, até ainda ele não voltou a explodir, né? Estamos essa semana, mas tomara que volte a chover, mas ele deva cada vez aumentar. O produtor tem que entender que, muitas vezes, ele começa a pensar, não está numa condição boa, né, para aplicação de um próteo, de um tebuco, né, fito, mas assim, talvez não seja a doença o maior detrator da produtividade nesse momento, seja praga. Então, o primeiro ponto é dizer, se eu não está justificando a entrada de fungicida, mas justifica a entrada do inseticida, né, porque, senão, nesse momento eu vou perder área foliar, né, franquinelas podem atacar flores, posso ter abortamento de flor. O tripes, né, a gente chama que ele é um raspador sugador. Então, ele raspa o tecido da folha. Por isso que essa folha, depois, ela fica bronzeada, né, ela perde coloração e, muitas vezes, ela fica com um penduricalho na planta, porque ela perde o principal trabalho, né, dela, que é ser um painel fotovoltaico lá, né, fazer fotossíntese, né? E os tripes, no processo de raspagem, afetam estômatos. Estômatos são termos reguladores da planta, né? Muitíssimos importantes, e quando você tem um estresse hídrico, maior ainda, porque é ele que regula ou evita a perda de água em forma de vapor, né? Você não tem reposição no sistema radicular, né? E o TRIPS vai lá e afeta essas células guardas no processo de raspagem. Então, isso traz, né, um potencial de dano gigantesco. Né? Num trabalho que a gente conduziu no ano
2 anos atrás, no ano de estiagem, entre manejar ou não manejar trips, nós perdemos 10 sacos de soja, né? Então, assim, é pouco, é bastante? Eu acho bastante. Se nós pegar trabalhos argentinos, os danos até são superiores a isso. Mas eu considero que a necessidade não é vender susto, mas é dizer, estamos negligenciando. E depois a gente colhe menos que o vizinho, menos, né, com o cara que ele é louco, está aplicando, mas ele está protegendo e fazendo a parte dele, né? E aí chega ao cenário de novo, a gente está jogando muito a perda de produtividade para a estiagem, mas tem pragas, e aí principalmente nesse cenário, trips, levando uma fatia da produtividade. E, Glauber, esse foi um cenário muito presente que você descreveu agora na safra 22-23, né? Exato.